visão remota, psicocinese, psicocinesia, telecinese, telecinesia, movimento de objetos pelo poder mental. Existe. Muito sutil, existe. A visão remota foi nada não utilizada por agências de serviço de inteligência, de segurança nacional dos Estados Unidos, da extinta União Soviética, e até hoje são utilizados paranormais. As polícias utilizam aqui nos Estados Unidos paranormais para ajudar a decifrar crimes que não foram decifrados de outra forma. Isso é informação. Ou a pessoa sabe disso ou não sabe. Então, da mesma forma, a telepatia e a precognição estão indiscutivelmente comprovadas em laboratório pelo método experimental científico. Mas há inúmeros estudos novos que evidenciam que outros fenômenos existem. A partir de, por exemplo, meditação, experiência mística. Quando nós nos exercitamos na meditação, na oração, e eu sugiro não fazermos só meditação. A meditação, cientificamente falando, segundo estudos repetidos, mas repetidos mesmo, aí onde entra, é verificarmos utilizando o princípio da probabilidade matemática, vamos utilizar lá, sabemos que meditação e oração têm os mesmos efeitos, está isso comprovado, mas exaustivamente comprovado por aqueles que se dedicam a pesquisar os fenômenos de oração e meditação. Mas eu sugeriria, enfaticamente, que na sua meditação você use oração. Apele para gênios celestes. Quando a pessoa está informada que os fenômenos paranormais existem, nós não temos evidências claras sobre certos fenômenos astrofísicos que são apresentados como novidade na imprensa, a gente nem discute, não é? Os astrofísicos acabaram de descobrir uma nova galáxia e perceberam que existe ali um planeta, pequenos cálculos, e é ciência séria, gente, eu não estou discutindo não, eu só estou trazendo a baila para ilustrar o assunto de espiritualidade, fenômenos místicos e paranormais. São pequenos cálculos matemáticos a partir de uma pequena ondulação na luz, e eles pressupõem que ali então há uma órbita de um planeta que não foi captado pelo radiotelescópio, mas que provavelmente aqui nós temos como evidenciar. A evidência é sutilíssima, mas é matemática. Nós temos evidências matemáticas só no campo da probabilidade, estupendas, acachapantes. Há centros de pesquisa que estão trabalhando cientificamente com a mediunidade desde o século XIX. Acachapantes. Há fenômenos que são discutidos como não reais. Existência de OVNIs. Chega, está cansativo isso aí, né? Existência de OVNIs, de comunicação mediúnica, de paranormalidade que não é mediúnica, como esses fenômenos. Os fenômenos no plano físico, os fenômenos psicapa, os fenômenos intelectuais que a parapsicologia chamam de psigama, e os fenômenos de contato com outras inteligências despojadas de corpos físicos que alguns parapsicólogos chamam de fenômenos psiteta. Existem, ponto. Aí o que acontece com algumas pessoas que leem sobre o assunto? Dizem, mas então são funções do cérebro. Eu achei isso na minha adolescência, que gostava do assunto. Fiquei um pouco triste, eu queria que existissem os espíritos, que nós fôssemos imortais, fiquei triste. Mas eu preferia a verdade. Então fiquei triste, mas aí comecei a ler sobre o assunto de PS, percepção extrasensorial. É indiscutível que existe. E eu presumia, como muitas pessoas supõem, isso é relativamente comum, que são funções da nossa neurofisiologia pouco conhecidas. Mas o que acontece quando nós vamos mais a fundo? Há eventos que não podem ser explicados por ação da mente humana. Mas não são alguns eventos, não. E não só numa área de pesquisa, não. Em inúmeras áreas de pesquisa dos fenômenos paranormais, místicos e espirituais. Há uma quantidade astronômica, já que falamos de astronomia e astrofísica, de situações que não podem ser explicadas por outro meio, senão a existência de outros domínios de realidade. Nós estamos nos debatendo com isso ainda. É estranho, não é? Estamos no século XXI. Foi no início do século passado, século XX, que a física quântica descobriu o princípio da complementaridade ondulatória, com o princípio da complementaridade da física, diz que a teoria
ondulatória corpuscular, que a matéria é onda ou partícula de acordo com a perspectiva original, anterior à experimentação, no evento de física subatômica, a perspectiva, o pressuposto de realidade de um observador. Desde que nós trouxemos isso a lume, o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, ou a gente tem certeza de um dado ou de outro, mas não de dois ao mesmo tempo, matéria e energia são comutáveis uma pela outra, até Einstein, que era determinista, aceitava que Einstein vivia as... vamos colocar, tinha alguns conflitos com os teóricos da física quântica, não conseguiu acompanhar. Por isso que ele é o gênio mais conhecido, porque ele é mais compreensível para a mentalidade média da Terra. Mas Niels Bohr, o pai da escola de Copenhague, quando fala que não existem coisas, mas processos, não objetos, mas processos. As coisas não existem, elas têm probabilidade de existir. Já leram sobre o paradoxo do gato de Schrödinger? Leiam a respeito. O gato não está talvez morto ou vivo. O gato está 50% vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é matematicamente evidenciado. Leiam sobre isso. Pesquisem. Quando uma pessoa começa, vejam só, os que seriam cientistas relacionados ao mais concreto, material. Einstein, mesmo sendo determinista, disse: o materialismo desapareceu por ausência de objeto de estudo. A matéria, que é conversível energia. E a matéria e a energia estão imbricadas com um contínuo espaço-tempo. Então, matéria, energia, espaço e tempo são uma coisa só. E a física quântica começou a perceber que eventos futuros podem causar eventos no passado. Então, essa linearidade unidirecional, direção no sentido no conceito de sentido, de que o passado passa pelo presente na direção do futuro, não está certa mais. Então os princípios de causalidade também têm que ser questionados, e nós podemos ser completamente teleológicos, finalísticos, e uma finalidade futura pode causar o nosso presente. Fabuloso isso, não é? Bagunçar nossas certezas. Há muito tempo que é um pouquinho instruído, não tem certeza sobre nada. Começa a estabelecer convicções quando um conjunto de massa de dados é tão grande que ela diz, para si própria, para si mesmo, essa pessoa, esse indivíduo, eu não posso negar isso aí. É o que acontece quando a gente começa a ter experiências meditativas mais profundas. Nós temos uma experiência direta com esse fenômeno e nós sabemos que é diferente de uma pessoa especular fora, tão só intelectualmente, porque pensar e falar, a gente pensa e fala o que bem quiser, sem dar satisfações a ninguém, ou passando vexame público como bem quiser, porque quem passa pelas experiências sabe que elas existem. No campo de experiências de quase morte, só esse estudo, experiências de quase morte. Nossa, os teóricos que vão falar, alguns poucos, que são eventos bioquímicos no cérebro, só explicam uma pontinha dos fenômenos de experiência de quase morte, uma pontinha de um iceberg. Sim, alguns fenômenos mediúnicos, algumas experiências fora do corpo podem ser explicadas de outra forma, alguns. Mas as experiências de quase morte profundas e são numerosíssimas do mundo inteiro, por gente proveniente de todas as escolas de ciência, de todas as religiões. Pessoas que não acreditavam em nada. Vocês já leram o relato do Dr. Ibn Alexander? Um neurocientista top de linha, ateu convicto, zombava dos fenômenos de experiência de quase morte. Ele teve a própria dele e disse, existe. Ele dá uma fundamentação interessantíssima sobre a experiência dele, que foi extraordinária. Inclusive a condição clínica que ele ficou, o cérebro parou, em termos literais. Enquanto o cérebro estava parado, ele estava tendo suas vivências. A quantidade de eventos no estudo de regressão de memória a vivências dessa ou de outras vidas, no estudo de comunicações mediúnicas, no estudo de experiências de quase morte, no estudo de transcomunicação instrumental, contato com espíritos por meios eletrônicos. Só falando de alguns assim. Os antropólogos que vão lá nas tribos
e nos ambientes de organização, de civilização, de grau civilizatório tribal, e tem contato com xamãs e suas vivências, os fenômenos de cura, etc, etc. Quando vamos somando essas evidências, fica quase ridículo a gente abrir a boca para dizer que não creio, acho que não existe, na minha concepção, segundo a minha doutrina acadêmica, a pessoa não percebe que ela é dogmática e fanática. É confortável para ela dizer que não existe. Ela não tem acesso àquelas informações. Há experimentadores nos Estados Unidos trabalhando diretamente com aparelhos eletrônicos, examinando o cérebro das pessoas em transes meditativos, mediúnicos, vendo os efeitos claros da psiconeuroimunologia, a neuroteologia. Meu Deus do céu, vamos nos informar. E quando eu estou falando sobre isso, é para que você que está me ouvindo, porque quem não quer mesmo vai continuar ateu, porque faz parte do show da pessoa, né, ser ateia, faz parte do sucesso da pessoa, faz parte do jogo dela. É isso. A gente sabe que é isso. As pessoas não são tão tolas. Quem vai na onda, vai. Por que eu estou falando isso? Para você que ouve, a mim, a outros orientadores, que sejam de religiões convencionais, formais, há muita gente decente nas religiões formalmente organizadas, tem. Há pessoas ateias, algumas muito decentes, que não estão preocupadas em fazer show com o seu trabalho. Tem artistas, vamos ser artistas, vamos fazer arte. Quem quer fazer show, faça show mesmo, faça arte, vamos distinguir as coisas. Não vamos misturar ciência com show, né? Nem espiritualidade com show, por isso o pudor de eu receber a psicografia em reservado. Eu fiz o esforço, para mim foi medonho, pela minha natureza reservada, apesar de trabalhar com público, mas eu estou vendo câmeras, apesar de às vezes estar com uma plateia grande, mas para mim é uma sala de aula grande. Vamos dividir as coisas, palco é palco, trabalho sério no sentido de trabalho para dentro, não para fora. Mas quando a gente começa a misturar as coisas, confusão pode se estabelecer não só no sentido intelectual, mas moral também. Para você que está ouvindo, mas espera aí, afinal de contas, quem está com a razão? Procure. Em vez de bater no peito, eu estou com razão porque sou eu sou mais eu. Se eu não me achar bonito e sexy, quem vai achar? Estúpido, estúpida. Olhe-se, veja se você realmente é. Não ache-se uma coisa que você não é. Trabalhe. Aí é onde a gente vê, não é? É vaidade a mulher se arrumar. Mas há mulheres muito bonitas e que se arrumam porque, nossa, deixa eu arrumar um pouco o cabelo, porque senão... Pega na parte mais dita, que seria frívola da vaidade, que tem vaidade intelectual, tem até vaidade espiritual, que é um contrassenso, a pessoa não podia ser vaidosa de ser humilde, só por isso deixa de existir a humildade, ou o princípio da humildade, que humildade mesmo eu considero uma quintessência da serenidade, em que a pessoa enxerga suas qualidades, seus defeitos com clareza, e dos outros, e pode parecer muito arrogante, como por exemplo, quando Sócrates aceitou o elogio de que era o homem mais sábio da Grécia, e foram perguntar a ele por quê. Aí o que o senhor acha disso aí? Disseram que o oráculo de Deus Apolo disse que o senhor é o mais sábio de toda a Grécia. O que o senhor acha disso? Foi aí que ele disse, sou mesmo, porque sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. Então ele foi honesto, ele sabia que estava à frente dos demais, mas tinha consciência da própria ignorância. Não é um jogo de palavras, não é falsa modéstia. Ele tinha consciência que estava à frente. Quem está à frente sabe que está à frente. Quem está à frente sabe. Intelectual, psicológica, moralmente, se estiver com uma forma de pensar ponderada. Se for uma pessoa autocrítica mesmo. A gente que é só crítica, mas na hora da autocrítica ela só encena. Fica bem autocomplacente. Que não é autoindulgência, isso é autocomplacência. Para mim, eu tudo autorizo, para os outros, não. Ouça o que todos têm a dizer e procure a razão. Existe, quer a pessoa acredite ou não, uma rede, uma hierarquia de seres superiores. Quer a pessoa acredite ou não, chame de civilizações extraterrestres. Claro que esses seres superiores, a maior parte deles não estão em corpos físicos. Corpos físicos são corpos animais. Há seres superiores que não estão esperando a opinião de acadêmicos da Terra, dessa porcariazinha minúscula que é o nosso planeta, nessa porcariazinha minúscula que é o nosso sistema solar, nessa nesgazinha da criação que é a Via Láctea,
do nosso universo conhecido, que pode ser apenas uma bolha espaço-temporal no meio de infinitos multiversos, francamente, Deus e esses seres não estão esperando a aprovação de ninguém para existirem. Eles existem. E evidenciam isso de modo pródigo, abundante, racional, transracional muitas vezes, vamos colocar assim, meta-racional. Bastando que a pessoa se abra honestamente. Houve um cientista europeu que teve uma experiência no século XIX, que publicamente era um detrator bastante ardoroso. Um dos grandes cientistas da mediunidade do século XIX estava publicamente, foi um exemplo, estou indo lá para trás para dar um exemplo histórico, publicamente um detrator assumido e ácido, não era só aguerrido, era ácido, dizendo que todos os médios eram charlatães. Agora vejam, toda uma classe de pessoas que a gente diz que é de charlatães. Como? Claro que há exceções em todos os ambientes. Vamos imaginar que todas as pessoas de uma religião, de uma etnia ou de uma definição acadêmica ou ideológica ou política, todas são desonestas. Toda generalização, todo extremismo, por inerência, são errados. Ponto. E ele foi a público. E certo dia foi uma sessão de materialização. A mãe dele apareceu materializada. Materializada é tangível, visível com olhos físicos. Abraçou. Meu filho, estou aqui. A gente reconhece a mãe, não é? Ele foi a público dizer, existe. Ele teve esse merecimento. Porque não precisamos ter algo tão extraordinário como Tomé, não é? Colocar o dedo nas chagas de Jesus, está lá, não é? Dos 12 apóstolos. Na época eram 11, porque Judas havia cometido suicídio ou talvez recebido um comando de Jesus para, é hora de você desencarnar, vamos fazer um cenário de suicídio. Por que não dizer que o que foi descoberto nos manuscritos do primeiro século da era cristã, o que foi descoberto não é autêntico? É dizer que Jesus induziu alguém à queda. Porque está nos evangelhos canônicos que Jesus disse, o que você tem de fazer, faça logo. Jesus ia dizer, já que você vai cair, deixa eu dar um empurrãozinho. Com a força do bem, ia propelir alguém à queda. Se ele disse isso, havia um acerto prévio. Havia um acerto prévio e ele pediu a Judas. Isso para mim é completamente pacífico, que fizesse o que fez. Para só agora, no século XXI, refletirmos com clareza sobre esses assuntos. Mas não tem importância que você não concorde. Eram, de fato, 11. Os outros 10 estavam presentes quando Jesus apareceu. Aí chega Tomé, que distraidamente não estava naquele momento especial, estava ausente, por isso não teve a experiência, e diz descaradamente na frente dos 10 amigos e irmãos com quem ele vivia alguns anos de intimidade, vocês estão mentindo, eu não acredito. Não acredito. Amigos, prova testemunhal. Quando a gente conhece uma pessoa intimamente, a gente sabe quando a pessoa está sendo autêntica. 10 amigos. Jesus esteve aqui conosco. Se eu não colocar meu dedo na chaga de Jesus, nas chagas, eu não acredito. Pouco tempo depois, Jesus aparece. Diz, venha, Tomé. A palavra original era dídimo, que tem uma ideia de dúbio, confuso, em conflito. Nós somos assim na atualidade, em média. Há pessoas que estão na exceção. Venha, Tomé, põe aqui o dedo nas minhas chagas, Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Ele poderia ter visto através do testemunho dos colegas? Ele não conhece aquelas pessoas. Tem gente que especula que, não sei se o homem chegou à Lua. Você quer o quê? Chegar à Lua? Para depois acreditar que o homem foi à Lua? O ser humano chegou à Lua? Nós queremos o quê? Vamos imaginar, a gente diz assim, não, se os espíritos superiores existissem, eles me mandariam uma mensagem assim, assim, assim para mim. Nós nos achamos muito importantes, né? Nós presumimos que a espiritualidade sublime vai se ajustar ao meu modo de pedir provas e eles vão se submeter aos meus critérios. Se for verdade, eles vão me mandar uma prova desse modo. Aí então a gente se estranha, tá vendo? Não aconteceu, não existem.
Os espíritos certa vez me propuseram essa situação. Um grande tecnólogo, um grande cientista na área de física e de astrofísica estava treinando pilotos e outros experts, peritos, num centro, uma instalação, vamos imaginar, da NASA. Então o cara está lá com aqueles garranchos, não é? Agora a gente chama mais de quadro negro, né? Na lousa, então, com a canetinha tinteiro, escrevendo aquilo tudo e falando aquela linguagem totalmente cifrada para quem não conheça aquela linguagem técnica. Aí um garotinho aparece naquela instalação e olha para aquele cientista e aí, de modo arrogante, diz: você se acha muito inteligente, né? E você aí está falando sobre foguetes e ônibus espaciais. Eu não acredito nisso, não. Eu só acredito que exista se você bater agora, me fizer uma ligação, um celular, com um cara que está lá na estação espacial e ele me der provas de que ele está realmente lá. O que vocês acham que esse catedrático faria? Vamos imaginar que fosse um catedrático da universidade também, estaria ali dando aulas naquele centro avançado, tecnocientificamente falando, para propulsão de foguetes e experimentos de navegação espacial. O que esse cientista faria? Provavelmente ele desataria numa gargalhada junto com os seus alunos, bateria sim o celular para a segurança da instalação. Uma criança apareceu aqui, retirem por favor. Tem muita gente tem gente que trouxe a público. Quem me provar que existe fenômeno paranormal, eu dou $1 milhão. Quem é que vai querer provar você, criatura? Os gênios celestes? Deus quer provar você alguma coisa? Leia, se instrua, se informe. As provas já existem em centros de pesquisa respeitabilíssimos, espalhados por todo o mundo civilizado. Mas você quer que esses cientistas, essas pesquisas cheguem até você? Oh, meu Deus, tem muita gente assim. Vou ali àquele médium. Se for verdade que ele deve falar sobre tal assunto. A gente estabelece os próprios critérios para o plano superior. É como se fôssemos a criancinha na escola, estabelecendo o currículo. Não da própria escola, mas do nível superior de uma universidade. Essa analogia está muito, muito, muito pobre. É muito mais absurdo que isso. Se alguém estiver esperando que Deus e os Espíritos façam um espetáculo para convencer você de que eles existem, pode ficar sentado, deitado e morrer, porque tem pessoas que morrem, perdem o corpo físico, não percebem que estão mortas fisicamente, continuam ateias, ou depois descobrem que estão mortas e ficam esperando a morte do corpo espiritual, continuam não sobrevivencialistas, não imortalistas, não. Então esse cascão espiritual vai morrer, um outro corpo. Continuam não acreditando em reencarnação, continuam não acreditando em Deus depois da morte física. Deus não vai violar seu livre-arbítrio, ainda que você peça. Eu quero que venha uma prova que me convença. Já existem, é você que não está procurando. Matemáticas, inclusive. Estatísticas. É só estudar. Leia, se informe. Não há alguém que com agnosticismo sério e com a pesquisa adulta, madura, avance para essas pesquisas. E mais do que só a pesquisa no sentido de coletar informações. Vivências meditativas, que não vire a casaca. No melhor sentido da expressão. Que não perceba, meu Deus, eu era ateu, que loucura, meu Deus, eu não acreditava, eu fui agnóstico. Na infância acreditava em tudo. Na adolescência, bem que eu queria que fosse verdade, mas a alma pingando de corpo em corpo, eu achava de bizarro, a ridículo e pueril acreditar em reencarnação. Minha opinião na adolescência, viu? Meus 14, 15, até 16 anos eu lendo os orientais, eles acreditam realmente nisso? Meu Deus do céu. Mas aí a gente vai estudar os pesquisadores, as pessoas que se lembram espontaneamente. Só que Ian Stevenson e sua equipe, que continuam trabalhando até hoje na Universidade da Virgínia, isso é fácil pesquisar na internet, já tem
lá já tem catalogados, já temos 2.000 casos indicativos, mas indicativos com dados precisíssimos, de crianças que fizeram rememoração espontânea de outras vidas. De dizer, meu nome é fulano e tal, eu sou casado com cicrana, etc. E por que consegue-se fazer uma verificação desses dados? Porque as rememorações espontâneas são características de reencarnações rápidas. Então a pessoa reencarna rapidamente e os parentes, às vezes cônjuges, não só crianças que ficaram maduras, às vezes o próprio cônjuge, uma esposa, um esposo, ainda está encarnado da outra encarnação. Só nessa parte, meu Deus do céu, a quantidade de estudos. Vamos nos informar, vamos mergulhar na experiência. Ore todos os dias, medite todos os dias. Leve a sério. Você não leva a sério. A gente quer assim. Olha, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola um dia. Os professores vão ter que me convencer que estudar é importante e se não me derem um argumento bom, eu não volto mais à escola. Tem muita gente que dá um passeiozinho nos assuntos espirituais e pronto, já saquei tudo. Já saquei tudo. Dá um passeiozinho, faz umas pesquisazinhas por cima, não aprofunda o estudo, subestima várias disciplinas acadêmicas, religião comparada, mitologia, arqueologia, parapsicologia. Não existe não. Segundo tal fulano, cicrano, beltrana, aí todos os autores parecendo uma masturbação acadêmica, citando a si mesmos e citando e dizendo que segundo o fulano disse que não pode existir. Então eles ficam num ciclo vicioso de estupidez vergonhosa, de uma presunção delirante. Vá ler, criatura, vai estudar o assunto, criatura, para não dizer asneira na frente de quem sabe que você está dizendo asneira. E eu falo publicamente, porque essas pessoas vão continuar assim. Eu estou falando para você que está confusa ou confuso. Não é para acreditar em ninguém. Pesquise você própria, você mesmo. Estude e aprofunde a experiência você próprio, você mesma. Isso Gautama Buda foi brilhante. Porque ele falou 600 anos antes de Cristo. Não acredite no que digam os religiosos. Não acredite no que digam as tradições, não acredite nem mesmo no que Buda diga, acredite em sua própria experiência. A tradução mais comum que eu tenho visto, eu não conheço o sânscrito, isso originalmente, pelo que eu saiba, foi registrado em sânscrito, embora a Buda utilizava um dialeto da região, etc., não importa. Experiência, que é mais do que a consciência, porque muitas vezes nós acessamos nossa consciência e quando partimos para a experiência, filtramos o que havíamos percebido na consciência e verificamos que fazemos a checagem e aí notamos que o que era consciência não era. Era uma ideia introjetada por uma hipnose cultural. Então, depois de acessarmos algo por nossa consciência ou que nós julgamos ser nossa consciência, levemos para a experiência. A nossa experiência pessoal.